Ricardo, eu decidi que agora eu vou viver para mim mesma, sem você atrapalhando os meus planos. Foi essa frase, dita com um sorrisinho de canto de boca enquanto ela mexia no celular, que encerrou o nosso casamento de 20 anos. Mas o que ela não estava preparada era para a velocidade com que eu ia dar exatamente o que ela pediu. Ela queria liberdade, mas esqueceu que a vida dela era financiada pelo meu cansaço. E quando eu fechei a torneira e dei a ela a vida sem mim que ela tanto queria, o mundo dela desabou antes mesmo de ela conseguir fazer as malas. Sou o Ricardo, estou com 52 anos e dirigindo hoje à noite por esse asfalto rumo a Curitiba, eu não consegui evitar de lembrar do susto no rosto dela, quando percebeu que viver para si mesma significava recomeçar do zero absoluto, sem o meu nome para escorar as dívidas dela. Às vezes eu entro no carro só para pensar, e essa história sempre volta. Me conta aí nos comentários, você está ouvindo essa história de qual cidade? É muito bom saber que não estou aqui falando sozinho. Muita gente de bem me acompanha por aqui, e isso faz toda a diferença. Se você é do tipo que valoriza a lealdade e o respeito e não suporta ingratidão, clica no joinha e se inscreve no canal. Vamos seguir com essa conversa, porque o que eu fiz depois dessa frase dela vai te mostrar o que acontece quando a gente dá exatamente o que uma pessoa ingrata pede. Sabe, eu passei a maior parte da minha vida adulta com as mãos sujas de graxa ou segurando uma prancheta em pátio de fábrica. Eu construí a minha empresa de manutenção industrial, a RM Manutenções, no braço. Comecei com uma caixa de ferramentas velha e uma caminhonete que fumaçava mais que chaminé. Hoje, graças a Deus e a muito sono perdido, eu tenho 12 funcionários registrados, todos pais de família, e alguns contratos fixos que me exigem estar na estrada quase toda semana. A minha vida sempre foi prover. Eu nunca deixei faltar nada em casa. A Luciana, minha esposa, sempre teve o melhor. Casa em bairro bom, carro do ano, viagem nas férias. Eu achava que estávamos construindo um legado. Temos o Lucas, nosso filho de 16 anos. O moleque é o meu orgulho. Ele gosta de mecânica, entende de motor mais que muito marmanjo por aí. E o meu sonho era dar a ele o primeiro carro no aniversário de 18 anos. Por isso, eu abri uma conta poupança específica para ele há 6 anos. Todo mês, sem falta, eu colocava uma parte do que sobrava ali. Era o fundo do sonho do meu filho. As coisas começaram a mudar de uns 2 anos para cá. A Luciana começou com uma história de que se sentia sufocada pela rotina de dona de casa. Eu, querendo o bem dela, incentivei que ela procurasse algo para fazer. Foi aí que o tal do beach tênis entrou na nossa vida. No começo, achei ótimo. Ela estava fazendo exercício, conhecendo gente nova, parecia mais animada, mas o ânimo dela começou a ficar estranho. Ela passou a gastar muito com roupas esportivas caríssimas, raquetes que custavam o preço de uma retífica de motor e passava o dia inteiro fora. Eu ficava na estrada, de fábrica em fábrica, enquanto ela estava na areia. Até aí, tudo bem. O problema começou quando os números da empresa pararam de fechar. Eu tenho uma regra rígida na RM Manutenções. Cada funcionário tem um cartão corporativo com um limite de R$ 2.000 para emergências na estrada. Diesel, um pneu que estoura, uma peça de reposição urgente. Eu confio nos meus homens e eles nunca me deram problema. Só que, numa terça-feira de chuva, eu estava no escritório revisando os extratos e vi algo que me gelou o sangue. O cartão que ficava com o Marcão, meu mecânico mais antigo, tinha uma despesa de R$ 1.200 num restaurante de frutos do mar no litoral paulista. O detalhe? O Marcão estava comigo em São José dos Campos, comendo marmita no pátio de uma metalúrgica. Eu chamei o Marcão de canto, sem acusar nada. Marcão, deu algum problema com o cartão? Vi uma despesa estranha aqui. O homem ficou branco. Ele puxou a carteira e o cartão estava lá, mas ele me disse: Patrão, a dona Luciana me pediu o cartão emprestado na semana passada. Disse que o dela tinha bloqueado e que precisava fazer uma compra rápida no mercado. Como é a patroa,
Eu não neguei. Naquele momento, um nó se formou no meu estômago. Eu não sou homem de fazer cena, então agradeci ao Marcão e pedi que ele não comentasse com ninguém. Fui para casa aquele dia com um silêncio pesado dentro de mim. Cheguei e a Luciana não estava. Lucas estava no quarto estudando. Fui até a lavanderia, onde ela costumava deixar a bolsa, e pela primeira vez em 20 anos eu revistei as coisas dela. Achei o cartão do Marcão num bolso escondido da bolsa de academia dela, e junto com ele, uma série de recibos que me fizeram perder o chão. Contas de bares, lojas de grife e, o mais doloroso, um comprovante de reserva de um hotel fazenda para o final de semana seguinte. Tudo pago com o dinheiro que deveria estar mantendo os meus caminhões rodando e pagando o salário dos meus homens. Eu fiquei ali, sentado no chão da lavanderia, olhando para aqueles papéis. O cheiro de sabão em pó parecia sufocante. Eu me sentia o maior idiota do mundo. Enquanto eu estava lá, batendo cabeça com um cliente difícil para garantir o futuro da nossa família, ela estava usando o cartão dos meus funcionários para bancar uma vida que eu não conhecia. Mas o pior ainda estava por vir. Eu decidi checar o saldo da poupança do Lucas pelo aplicativo do banco. A conta, que deveria ter quase 40 mil reais, o fruto de 6 anos de economia para o carro do meu filho, estava com apenas 2.800 reais. Ela tinha feito saques sistemáticos nos últimos 8 meses, saques de 2.000, 3.000. Ela tinha limpado o futuro do nosso filho. O meu sangue ferveu, mas eu não gritei. Eu aprendi na lida que, quando o motor começa a bater biela, não adianta acelerar. Você tem que desligar a ignição e analisar o estrago com calma. Eu guardei os recibos no meu bolso, coloquei o cartão do Marcão de volta onde estava e fui para o meu escritório nos fundos da casa. Naquela noite, ela chegou tarde, toda risonha, falando que o treino de beach tênis tinha sido puxado. Eu olhei para ela e vi uma estranha. Uma mulher que eu não reconhecia mais. Ela estava usando um perfume que eu nunca tinha comprado, falando de pessoas que eu não conhecia. Eu jantei em silêncio, respondi o básico e fui deitar. Ela nem percebeu que eu estava diferente. Estava ocupada demais digitando no celular, escondendo a tela sempre que eu passava perto. No dia seguinte, eu não fui trabalhar. Liguei para o meu advogado e amigo de longa data, o Dr. Jorge. Jorge, preciso que você faça um levantamento completo de tudo o que está no nome da Luciana e o que está no meu. Quero saber o que ela andou aprontando na junta comercial também, porque ela tem acesso ao meu certificado digital por causa da contabilidade. O Jorge me deu o retorno no final da tarde, e a notícia foi um soco no estômago. Ela não tinha apenas gasto dinheiro, ela tinha usado o meu eCPF, a minha assinatura digital, para assinar uma alteração no contrato social da empresa. Ela se incluiu como sócia administradora com plenos poderes, enquanto eu estava em uma viagem longa no mês passado. Ela tinha o poder de vender meus equipamentos, de pegar empréstimos e de quebrar a RM Manutenções, se quisesse. Eu senti uma náusea profunda. Aquilo não era apenas uma traição de cama, era uma tentativa de destruição total. Ela estava se preparando para me deixar, mas queria levar o motor da minha vida junto. Ela queria a liberdade, mas queria que eu continuasse pagando o preço dela. Eu passei o resto da semana agindo como se nada estivesse acontecendo. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Ver o Lucas chegar da escola animado, falando que tinha visto um Opala antigo que ele queria reformar quando ganhasse o carro, e saber que a mãe dele tinha torrado o dinheiro desse sonho com sabe-se lá quem, aquilo me destruía por dentro. Mas eu precisava de provas. Eu precisava cercar todos os lados antes de dar o bote. Eu contratei um rapaz, um investigador particular especializado em casos extraconjugais. Em apenas 3 dias, ele me mandou as fotos. Não era só um instrutor de beach tênis. Era um sujeito mais novo, um bonitão de academia que não trabalhava, vivia de mentoria de investimentos na internet e, claro, era bancado pelas mulheres que ele seduzia no clube. As fotos mostravam os dois no tal hotel fazenda, rindo, bebendo o vinho mais caro, tudo no meu cartão corporativo.
Eu estava com o dossiê completo nas mãos. Eu tinha os extratos, os recibos, a prova da fraude no contrato social e as fotos da traição. Eu poderia ter explodido ali mesmo, poderia ter jogado as roupas dela na rua e feito um escândalo. Mas eu sou um homem de estratégia. Eu não ia apenas expulsar ela de casa, eu ia fazer ela entender o que significa viver sem mim. A oportunidade surgiu naquela noite de sexta-feira. Eu estava sentado na poltrona da sala, no escuro, apenas com a luz da TV desligada refletindo o nada. Ela entrou, jogou a raquete no sofá e disse aquela frase que eu contei no começo. Ela achava que estava por cima. Ela achava que, como agora era sócia da empresa no papel, ela tinha o controle. Ricardo, eu cansei dessa vida monótona. Eu decidi que agora eu vou viver para mim mesma, sem você atrapalhando os meus planos. Eu quero o divórcio e quero a minha parte na empresa hoje mesmo. Eu respirei fundo. Senti o peso da chave do carro no meu bolso e olhei para ela. O meu plano já estava em movimento e ela não fazia ideia de que a liberdade que ela estava pedindo ia custar muito mais caro do que ela podia pagar. Eu simplesmente sorri e disse: "Se é isso que você quer, Luciana, você vai ter exatamente o que pediu. A partir de agora, você está por sua conta." Ela ficou paralisada por um segundo, sem entender a minha calma. Ela esperava a briga, mas eu só dei a ela o silêncio. O que ela não sabia era que naquela mesma tarde o Dr. Jorge já tinha protocolado a denúncia de fraude na junta comercial e eu já tinha bloqueado todos os cartões, inclusive aquele que estava na bolsa dela. Ela achava que tinha me encurralado. Achava que agora, sendo sócia da empresa, poderia levar metade de tudo. Mas ela não sabia de uma coisa. Naquela mesma tarde, todos os cartões tinham sido bloqueados. A fraude dela já estava denunciada. E o castelo de areia que ela construiu estava prestes a desabar. E quando ela descobriu o que realmente significa viver sem mim, ela me ligou chorando em menos de 1 hora. Essa reação de choque dela foi só o começo. A Luciana passou tantos anos vivendo sob o meu esforço que esqueceu quanto custa o chão que ela pisa. Na cabeça dela, quando disse que queria viver sem mim, ela estava apenas se livrando da minha presença. Ela achou que o dinheiro, o conforto e os privilégios continuariam ali, magicamente. Ela não esperava que eu fosse abrir a porta e dizer: "Vá em frente." Naquela noite de sexta-feira, depois que eu dei a resposta calma, ela me olhou com um desprezo que eu nunca vou esquecer. Ela subiu as escadas batendo o pé, pegou as 2 malas de marca que eu tinha dado de presente de aniversário e começou a jogar as roupas de qualquer jeito. Eu fiquei na sala, ouvindo o barulho dos cabides batendo no chão. O Lucas desceu as escadas assustado, sem entender o que estava acontecendo. Eu chamei o meu filho para sentar comigo e, com toda a calma do mundo, disse: "Filho, a sua mãe decidiu que precisa de um tempo sozinha. Ela vai sair por uns dias, mas eu estou aqui com você. Nada vai te faltar." Ele me olhou com aqueles olhos de 16 anos que já percebem tudo. Ele não fez perguntas. Ele só assentiu e me abraçou. Aquele abraço foi o que me deu a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. A Luciana desceu as escadas arrastando as malas, parou na porta e disse: "Eu vou para o hotel. Amanhã eu volto para pegar o resto e a gente conversa sobre a minha retirada da empresa. Eu quero os meus 50%, Ricardo. Não esqueça que eu sou sua sócia agora." Eu nem levantei do sofá, só disse: "Boa noite, Luciana. Aproveite a sua liberdade." Ela saiu, acelerando o carro que eu ainda estava pagando, rumo ao tal hotel fazenda que ela tinha reservado para o final de semana com o mentor de investimentos dela. Enquanto as luzes da lanterna traseira sumiam na esquina, eu peguei o meu celular. Eu já tinha feito o trabalho pesado com o Dr. Jorge durante a tarde, mas faltava o toque final. Eu abri o aplicativo do banco da empresa. Eu tinha 12 cartões corporativos ativos. Bloqueei um por um, incluindo o dela. Depois, entrei na conta pessoal. Transferi o que restava para uma conta que ela não tinha acesso. Mudei as senhas de tudo. O eCPF,
O meu certificado digital que ela tinha usado para forjar a alteração no contrato da junta comercial, eu já tinha revogado no final da tarde. Legalmente, ela era uma sócia que tinha entrado no negócio através de uma fraude, e o Dr. Jorge já tinha as provas para anular aquilo em 24 horas. A Luciana achou que ia chegar no Hotel Fazenda, fazer um check-in triunfal, pedir o melhor vinho e rir da minha cara com o amante. Mas o mundo real é cruel para quem vive de mentiras. Cerca de 45 minutos depois que ela saiu de casa, o meu celular tocou. Era ela. Eu deixei tocar até o final. Tocou de novo. Na terceira vez, eu atendi. Ricardo, o que você fez? Eu estou aqui na recepção do hotel e o meu cartão deu não autorizado. Eu tentei o cartão da empresa e também não passou. Que palhaçada é essa? Você quer me fazer passar vergonha? A voz dela estava alterada, estridente. Eu imaginei a cena. Ela na frente do balcão, com o bonitão do lado e a recepcionista olhando com aquela cara de quem já viu de tudo. Eu respondi com a voz mais tranquila que eu já tive. Luciana, você me disse que queria viver para você mesma, sem mim. Pois bem, os cartões são meus. O dinheiro daquela conta é fruto do meu trabalho na RM Manutenções. A empresa é minha. Se você quer viver sem mim, tem que começar vivendo sem o meu dinheiro. É isso que significa ser independente, não é? Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu quase podia ouvir as engrenagens da cabeça dela tentando encontrar uma saída. Mas eu sou sócia, eu assinei o contrato, eu tenho direito. Você assinou um documento usando a minha senha do gov.br, sem o meu consentimento, Luciana. O nome disso é fraude e falsidade ideológica. O Dr. Jorge já enviou a notificação para a junta comercial e para o seu e-mail. A partir de agora, se você tentar se passar por sócia da RM, você vai ter que se explicar para a polícia, não para mim. Ela começou a chorar. Mas não era um choro de arrependimento, era um choro de raiva, de quem tinha perdido o controle do jogo. Você não pode fazer isso. Onde eu vou dormir? Eu estou aqui no meio do nada. O Vitor está comigo. A gente não tem como pagar a estadia. O tal Vitor, o mentor de Araque. Eu dei uma risada curta, sem vontade. O Vitor não é o grande investidor? O gênio das finanças? Pede para ele pagar. Ou melhor, pergunta para ele se ele quer continuar essa viagem agora que você não tem mais o limite do meu cartão corporativo para bancar o luxo dele. Desliguei o telefone. Eu sabia exatamente o que ia acontecer. Homens como esse Vitor são como hienas. Eles só ficam por perto enquanto tem carne fácil. Sem o dinheiro, sem o carro bom e sem a conta paga, ele ia desaparecer na mesma hora. Fui para a cozinha, fiz um misto quente para o Lucas e a gente sentou para assistir a um documentário sobre restauração de carros antigos. Eu precisava manter a rotina dele o mais normal possível. Eu via que ele estava triste, mas ele sentia que o ambiente da casa tinha mudado. Aquele peso, aquela energia ruim de alguém que estava nos traindo o tempo todo, tinha saído pela porta junto com as malas dela. Lá pelas 11 da noite, o interfone tocou. Era o porteiro do condomínio dizendo que a dona Luciana estava no portão e que o controle dela não estava funcionando. Eu tinha desprogramado o controle no momento em que ela saiu. Falei para o porteiro: deixa ela entrar, mas avisa que ela só pode pegar o que é de uso pessoal dela. Ela entrou na sala acabrunhada. Estava sozinha. O carro dela, que na verdade é da empresa, estava estacionado de qualquer jeito na garagem. Ela entrou e o rosto estava inchado de tanto chorar. O bonitão tinha dado um perdido nela na primeira oportunidade. Assim que ele percebeu que a fonte tinha secado, ele inventou uma desculpa e pegou um carro de aplicativo, deixando ela sozinha com as malas na recepção do hotel. Ricardo, por favor, a gente precisa conversar. Eu errei, eu estava confusa, mas você não pode me deixar na rua assim. Eu olhei para ela. Senti uma mistura de pena e desgosto. Você não está na rua, Luciana. Você tem a casa da sua mãe, que é aqui perto. Você tem saúde para trabalhar. E você tem exatamente o que pediu: a sua vida sem mim. Eu só estou antecipando o que você queria.
Você não disse que eu te sufocava, que eu atrapalhava seus planos? Pois bem, agora os seus planos são só seus. Ela tentou chegar perto, tentou fazer aquele jogo de sedução que funcionou por 2 décadas, mas eu dei um passo atrás. Não, Luciana, o tempo de conversa acabou quando você tocou no dinheiro do Lucas. Quando você limpou a poupança de 40 mil reais que eu levei anos para construir para o futuro do nosso filho, você deixou de ser a minha esposa e passou a ser alguém que eu não quero nem como inimiga. Nessa hora, o Lucas apareceu no topo da escada. Ele ouviu o que eu disse sobre a poupança. O rosto do meu filho mudou. Ele amava a mãe, mas o moleque é justo. Ele sabia o quanto eu falava daquele carro, o quanto a gente planejava as coisas juntos. Ele desceu os degraus devagar, olhou para ela e perguntou: É verdade, mãe? Você usou o dinheiro do meu carro para viajar com aquele cara do clube? O silêncio dela foi a resposta mais ensurdecedora daquela noite. Ela tentou gaguejar uma desculpa, mas o Lucas deu as costas e voltou para o quarto. Aquele foi o golpe final nela. Perder o meu respeito era uma coisa, mas perder a admiração do filho, aquilo ela não esperava. Ela passou a noite no quarto de hóspedes. Eu não preguei o olho. Fiquei no escritório, revisando cada centavo que ela tinha desviado. O rombo total, entre cartões, saques e despesas pessoais, passava dos 75 mil reais em menos de um ano. No Brasil, para um pequeno empresário como eu, isso é uma fortuna. É o lucro de meses de trabalho pesado, de sol a sol, debaixo de máquinas barulhentas. Na manhã de sábado, eu acordei cedo, preparei o café e coloquei a pasta com todos os levantamentos sobre a mesa da sala. Quando ela desceu, eu apontei para os papéis. Aqui está o levantamento de tudo que você tirou de nós. Eu não vou fazer boletim de ocorrência por fraude se você assinar a confissão de dívida e aceitar a separação de corpos imediata, com renúncia a qualquer pensão ou parte na RM Manutenções. Você sai com as suas roupas, as suas joias e o carro que você está usando, que eu vou passar para o seu nome como parte do acerto. Mas a empresa e esta casa ficam intocáveis. Ela me olhou com ódio. Você acha que eu vou aceitar sair com tão pouco? Eu tenho direitos. A gente é casado no papel. Você tem direitos, Luciana, mas você também tem deveres. E o Código Penal brasileiro tem artigos bem específicos sobre o que você fez na junta comercial. Se você quiser brigar na justiça, a gente briga. Mas eu vou levar esses documentos para o Ministério Público. Você quer mesmo arriscar uma condenação por falsidade ideológica e estelionato? Eu vi o medo aparecer nos olhos dela. Ela sabia que eu não estava blefando. Eu nunca fui homem de ameaça vazia. Se eu disse que ia fazer, eu ia fazer. Ela pegou a caneta, as mãos tremendo, e olhou para o papel. Naquele momento, ela percebeu que a liberdade que ela tanto pregava no beach tênis tinha um preço alto demais. Ela achou que ia viver para si mesma usando o meu fôlego, mas descobriu que, quando o oxigênio acaba, a realidade sufoca. Naquele momento, ela percebeu uma coisa que nunca tinha entendido. Ela pegou a caneta. As mãos tremiam. E pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela entendeu que a vida dela nunca foi sustentada pelos sonhos dela. Sempre foi sustentada pelo meu trabalho. Ela assinou o papel. E naquele momento eu achei que a história tinha terminado. Eu estava enganado, porque o que ela fez 3 semanas depois foi ainda pior. Foi esse o tempo que a Luciana ficou em silêncio depois que assinou os papéis e saiu da minha casa. Eu achei que tudo tinha acabado. Depois que a Luciana assinou aquele documento e saiu com as malas para a casa da mãe dela, eu achei que o motor da minha vida finalmente ia parar de bater biela e voltar a rodar macio. O Lucas estava quieto, mas estávamos nos entendendo. Eu já tinha começado a repor o dinheiro da conta dele, fazendo um esforço dobrado, pegando serviços de manutenção em turnos da noite para que ele visse que o sonho do carro ainda estava vivo. Mas quem planta traição, colhe desespero. E a Luciana estava desesperada. Ela descobriu que a liberdade sem o meu dinheiro era um deserto. O tal Vitor,
O mentor de investimentos desapareceu do mapa assim que soube que ela não era mais sócia de nada. A mãe dela, uma senhora de idade que vive de aposentadoria, não ia bancar as roupas de marca e o ritmo de vida que ela levava. Foi aí que ela tentou a última e mais suja das manobras. Eu estava voltando de uma fábrica em Ponta Grossa. Era uma terça-feira cinzenta. Quando estacionei a caminhonete na garagem, vi uma viatura da polícia parada na frente do meu portão. O meu coração disparou. Pensei no Lucas. Desci do carro com as pernas tremendo e fui falar com os policiais. Eles me olharam com aquela cara de quem está cumprindo uma ordem desagradável. Senhor Ricardo, temos aqui uma medida protetiva de urgência. O senhor precisa se retirar da residência agora. Eu fiquei sem chão. Medida protetiva? Do que vocês estão falando? Eu moro aqui com o meu filho. A Luciana tinha ido à delegacia e feito uma denúncia falsa. Ela alegou que eu a tinha agredido na noite em que ela assinou os papéis, que eu a mantinha em cárcere privado e que ela temia pela vida dela. No Brasil, a Lei Maria da Penha é algo muito sério e precisa ser. O problema é quando alguém usa uma lei dessas como arma de vingança. Ela achou que com a medida protetiva eu seria expulso de casa e ela voltaria para cá, retomando o conforto e, quem sabe, tentando anular os documentos que assinou sob coação. Mas a Luciana esqueceu de um detalhe. Eu trabalho com segurança e conformidade industrial há 25 anos. Eu sou um homem de registros. Eu não instalo apenas alarmes nas fábricas dos meus clientes. Eu tenho um sistema de câmeras de última geração com gravação em nuvem dentro da minha própria sala. Eu olhei para os policiais e disse: Senhores, eu respeito o trabalho de vocês e vou sair. Mas antes, eu quero que vocês assistam a uma coisa aqui no meu celular. Eu abri o aplicativo das câmeras. Puxei a gravação daquela noite de sábado. Estava tudo lá. A conversa calma, ela assinando os papéis sem nenhum sinal de violência, o Lucas assistindo de longe e ela saindo da casa por vontade própria. Mais do que isso, eu tinha as gravações daquela manhã de terça-feira, mostrando que eu estava a 140 quilômetros de distância, trabalhando, enquanto ela, supostamente, alegava estar sendo ameaçada por mim em casa. Os policiais se olharam. Um deles, um sargento mais velho, balançou a cabeça. Seu Ricardo, o senhor guarde essas imagens. O senhor vai ter que sair agora por causa da ordem, é o procedimento. Mas amanhã cedo, o senhor apresenta isso no fórum. Isso aqui é crime de denúncia caluniosa. Eu dormi num hotel naquela noite. Foi a noite mais longa da minha vida. Eu sentia um asco que não cabia no peito. Como uma mulher que viveu comigo por 2 décadas, que era a mãe do meu filho, podia descer tão baixo? No dia seguinte, o Dr. Jorge não teve piedade. Apresentamos as filmagens, os registros de localização da minha caminhonete e o depoimento do Lucas, que fez questão de falar com o juiz. A medida protetiva caiu em menos de 4 horas. Mas eu não parei por aí. O juiz ficou tão indignado com o que ela tinha feito que ordenou que a Luciana respondesse por denunciação caluniosa. O Dr. Jorge também entrou com o pedido de reintegração de posse do carro que eu tinha deixado com ela, já que ela tinha quebrado o acordo de paz que havíamos assinado. O desfecho foi rápido e direto. A Luciana perdeu tudo. O carro foi apreendido e voltou para a frota da RM Manutenções. Ela acabou voltando para a casa da mãe no interior. Hoje trabalha numa loja de departamentos tentando pagar as dívidas que criou. O tal Vitor? Fiquei sabendo que ele deu o mesmo golpe em outra mulher lá em Santa Catarina e acabou respondendo processo por estelionato. Gente desse tipo não muda, só troca de endereço. E eu e o Lucas? Bom, a nossa caminhada seguiu. Há 2 meses, no aniversário de 18 anos dele, nós fomos juntos até uma agência. Eu não comprei um carro de luxo. Ele precisa aprender o valor da manutenção. Mas compramos um hatch seminovo, impecável, com o dinheiro que eu recuperei e suei para colocar de volta na conta dele. Ver o meu filho dando a partida naquele motor, com um sorriso que ia de orelha a orelha, foi o fechamento de um ciclo de dor. Ele me olhou e disse: Pai, obrigado por não ter desistido da gente.
Hoje, enquanto eu dirijo por essa estrada, eu olho para o banco do passageiro e vejo a minha pasta de trabalho, as minhas ferramentas e a minha consciência limpa. Eu dei exatamente o que a Luciana pediu, a vida dela sem mim. E ela descobriu, da pior forma possível, que o que ela chamava de sufocamento era, na verdade, o suporte que mantinha o mundo dela de pé. A estrada me ensinou que você não precisa carregar o peso de quem não quer caminhar ao seu lado. Algumas pessoas são feitas para serem lembranças, lições que a gente aprende no retrovisor enquanto acelera para o futuro. Eu vou ficando por aqui, porque o meu destino está logo ali na frente e o trabalho não espera. Mas antes de eu estacionar, eu queria te agradecer de verdade pela companhia nessa viagem. Ouvir essas histórias ajuda a gente a não se sentir tão sozinho nos nossos próprios corre do dia a dia. Se essa história fez sentido para você, deixa um comentário contando de onde está ouvindo. Eu leio todos. Se inscreve no canal para a gente continuar essa viagem juntos.